vai estar falando aquilo que Deus tem para os nossos corações. Louve a Deus pela vida do pastor Gilmar, em nome de Jesus. Pode continuar louvando, não é para mim não, é para Deus, nosso Senhor. Ele recebe o louvor de palma que está sendo dado neste lugar, porque Ele se faz presente aqui neste lugar, através da minha, da sua vida. Deus marcou um encontro comigo e marcou um encontro com você neste lugar. Também marcou um encontro com você aí na sua casa, nessa hora. Tenho certeza que Deus, Ele tem um plano perfeito. E esta noite, nós fazemos parte deste plano perfeito do nosso Senhor, amém? Boa noite, igreja, paz seja com todos, você na sua casa, boa noite, que Deus os abençoe, e que nessa noite Deus possa falar conosco, poderosamente, amém? Quem veio aqui para ouvir Deus falando, diga amém. Então fala comigo assim: Deus, eu estou aqui, mas é para te ouvir. Fala assim: eu vim aqui, porque eu creio que o Senhor irá falar comigo, amém? Você na sua casa também, Deus vai falar com você nessa noite poderosamente, creio eu, amém? Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 4, nós estamos na semana de Pentecostes, e quando se fala semana de Pentecostes, nós falamos de poder, nós falamos de algo sobrenatural. Então, nesta noite, eu espero que o nosso Deus venha de forma sobrenatural neste lugar. Amém? Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Eu vou estar lendo Deuteronômio capítulo 4, versículo 35 e 36. Assim diz a palavra do Senhor: a ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, não há nenhum outro senão Ele. Dos céus, Ele fez com que ouvisses a sua voz, para que Ele pudesse te instruir. E sobre a terra, Ele te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras em meio ao fogo. Repita comigo assim: e ouvistes as suas palavras em meio ao fogo. Feche a sua Bíblia, põe a mão no teu coração, vamos falar com Deus neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos neste instante, ó Deus, declarar que este momento, como todos os demais que sucederam e que há de vir, pertence ao Senhor, porque assim declaramos um dia que a nossa vida está em Tuas mãos. E entendemos que o Senhor é o mesmo que operou no passado, opera hoje e tem plano para o futuro. Por isso, nesta hora, meu Pai, para que nós possamos entender a magnitude do Teu poder, venha de forma sobrenatural em nossas vidas. Assim como o Senhor foi no passado, assim como relata as Tuas Escrituras, queremos nesta noite que o Senhor venha sobre nós, em nós e através de nós, que nós possamos, meu Deus, sermos impactados pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amados, Deus, para mim e para você que está ouvindo nesta hora, não pode ser relatado de uma forma em que se torne muito natural, em que as pessoas todas se tornem comuns. Existe um Deus muito comum as pessoas falarem isso. O mundo aí fora sabe que existe Deus. Muitos deles seguem um Deus errado, mas eles acreditam numa palavra chamada Deus. Mas nós que estamos seguindo as Sagradas Escrituras, os ensinamentos que nos foi repassado, de gerações em gerações, chegou até as nossas mãos, nós devemos
aprofundar naquilo que as pessoas aí fora não fazem, que é conhecer este Deus, em que a igreja, nós pregamos de uma forma mais íntima, de uma forma em que nós possamos ter convicção de que nós não estamos como antes estávamos, seres, homens e mulheres comuns, antes de estarmos na presença de Deus. Para isso nós devemos averiguar nas Escrituras, porque a Bíblia fala que as Escrituras são para os espirituais, e os espirituais são aqueles que recebem o Espírito do Senhor, aquele que recebe o Senhor Jesus Cristo. E para isso nós precisamos, ao receber esses ensinamentos, essa revelação, trazer à igreja, à humanidade, o ser que é o nosso Deus. Nós estamos diante de uma passagem, vamos chegar até o Pentecoste, mas antes que nós cheguemos ao Pentecoste, é preciso nós entendermos um pouco lá no começo. Aqui nós vemos o Moisés fazendo um relato da manifestação de Deus a um povo, aonde este povo escolhido para a manifestação do Deus verdadeiro precisava ser diferente. Deus te escolheu para que a manifestação dele na sua vida seja diferente, não seja igual como muitas pessoas aí fora tornam igual, mas Deus, Ele quer manifestar de forma diferente. E essa forma que Deus quer manifestar, Ele mostrou a Moisés aqui: faça lembrança a este povo, a forma com a qual eu manifestei a ele. De que forma Deus tem manifestado na sua vida? De que forma Deus tem manifestado na sua casa, manifestado na sua família? A Bíblia relata que Deus, Ele desceu em meio ao fogo e falou em meio ao fogo. Sabe, meu irmão, para mim, eu e você escutarmos aqui essa passagem, já cansamos, já escutamos, já tivemos pregações, mas a palavra de Deus, ela não pode ser escutada de qualquer maneira. É preciso que o meu e o seu coração esteja preparado para escutar esta palavra, porque quando a Bíblia diz: e ouviste suas palavras em meio ao fogo, nós oramos aqui, eu pedi para você profeticamente dizer, buscar ao Senhor para que Ele venha falar ao seu coração. Amém, igreja? Então você precisa entender que quem está falando ao teu coração não é o pastor Gilmar, não são os ministros, é o nosso Deus que está falando ao teu coração. E se Ele está falando ao teu coração, a Bíblia fala que Ele falou em meio ao fogo, e as palavras de Deus então é fogo. A palavra de Deus é fogo. O que sai do meio do fogo é fogo. Palavra que sai do fogo é palavra de fogo. Essa palavra de fogo que aquele povo viu, Moisés viu a sarça ardente, e em meio à sarça a voz falava. A Bíblia fala que o anjo subiu ao meio do fogo e falou do meio do fogo, e Moisés ouviu diferentemente palavras de fogo. A Bíblia fala que Jeremias, no capítulo 29 de Jeremias, Deus fala com Jeremias: não são as minhas palavras como fogo? Quais as palavras que você tem ouvido? Palavras de fogo? Como você tem recebido a palavra de Deus? E aí vem um detalhe que nós precisamos entender como igreja. Nós estamos em um tempo em que a igreja do Senhor Jesus Cristo está sendo renovada, porque haverá um grande avivamento mundial. Está para acontecer um grande avivamento mundial. E este avivamento, ele precisa acontecer primeiro dentro da igreja.
O povo do Senhor precisa ser avivado. E Deus tem cuidado da tua igreja. Eu estou na minha casa neste período, mas Deus está lá comigo. Você está nesta casa neste período, mas Deus está com você. Agora, de que forma que você está vivendo este tempo? Quais são as palavras que vocês estão ouvindo? Quais são as palavras que nós estamos ouvindo? De onde estão vindo essas palavras? Como estão vindo essas palavras? Como eu estou recebendo essas palavras? Se a palavra de Deus, como está relatado, ela vem do fogo, ela é fogo, ela tem que encontrar um coração que receba fogo. E aí, nós entramos no Novo Testamento, porque até então o fato viram. Meu irmão, é como se você olhasse aqui, essa cruz estivesse aqui agora pegando fogo. Você está vendo ela pegando fogo. E aí, aquele pessoal, eles viram o fogo, e o fogo falava com ele, a chama falava com eles. Mas o povo não estava preparado para receber aquele fogo. Nós vimos pregações aqui, se não me engano, a pregação do Monte Sinai, que o pastor pregou, onde Deus queria falar com eles, mas eles não escutaram, porque não estavam preparados para receber aquelas palavras de fogo. Mas Moisés estava preparado, e ele recebia o fogo, porque vivia no fogo. Onde você tem vivido? A Bíblia fala que no Novo Testamento, tudo foi preparado para que o Verbo se fizesse carne e habitasse no meio de nós. Diga assim comigo: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Diga assim comigo: a palavra de fogo se fez carne e habitou entre nós. Está pegando aí? Para que esta palavra de fogo fosse colocada no meio do povo, de uma forma tal que este povo se tornasse fogo, foi que Deus enviou o teu filho, o Verbo, que é fogo. A Bíblia fala que ele foi gerado pelo Espírito, amém? A Bíblia fala que antes dele vir, já tinha um que Deus tinha mandado antes para preparar. Por quê? Porque para receber o fogo precisa de arrependimento, amém, igreja? Mas para pregar arrependimento precisa de ter fogo. E olha que coisa chique e interessante. A Bíblia fala que Maria, encontrando lá com a mãe de João Batista, de repente João Batista ali, aquele milagre de Deus, o precursor, aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. A Bíblia fala que ao encontrar das duas grávidas, o Espírito do Senhor Jesus que estava ali, Jesus Cristo, passou o Espírito para João Batista, e João Batista foi cheio do fogo dentro da barriga da mãe dele. Um homem só poderia falar o que falava como João Batista se tivesse espírito de fogo. Palavra de arrependimento só pode ser levada, transformada aquele que recebe, se tiver carregada de fogo. João Batista tinha o fogo da palavra que recebeu para transmitir para o arrependimento, para preparar um povo bem disposto para receber o fogo do Senhor. E a Bíblia fala que essa disposição do fogo de João Batista, ela foi tão forte, que João Batista estava preparado para morrer por este fogo. E aí veio Jesus Cristo, o fogo, o Verbo de Deus, o fogo. Meu irmão, você não pode receber essa palavra comum na sua vida. Eu sinto o fogo de Deus neste lugar. Eu sinto a palavra do Monte Sinai fumegando neste lugar. Eu sinto a palavra da sarça ardente saindo como chama de fogo neste lugar. Eu sinto o poder de Deus transmitindo neste lugar. Quem recebe a palavra de fogo
precisa ter o batismo de fogo para que ele tenha como transmitir fogo. A Bíblia fala que Jesus, ele ensinava aos discípulos, e enquanto ele estava com os discípulos, ele era o fogo do discípulo. Porque a Bíblia fala que as palavras de Jesus, se você olhar a pregação, você vai ver que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é fogo, e o verbo quando falava, ele levava fogo. E o fogo fazia conduzir os discípulos na direção certa. O fogo ensinava aos discípulos. O discípulo sentia o calor daquele fogo que era a presença de Jesus. E enquanto Jesus estava com ele, eles sentiam proteção porque o fogo estava com ele. Mas Jesus diz assim, olha só, João Batista quando viu Jesus, ele falou assim, eu prego para arrependimento, mas virá um que batizará com espírito e com fogo. Olhou para Jesus e diz, eis ali o Cordeiro de Deus, este ali que batiza com fogo. Ele ali, ele me batizou lá no ventre da minha mãe, ele batiza com fogo. Mas enquanto Jesus estava no meio dos discípulos, ele era o fogo, ele aquecia, ele fazia os discípulos entender, os discípulos entendiam, porque o fogo de Deus estava no meio deles. E ele falou assim, olha, eu vou voltar para a casa do meu pai, o fogo vai voltar para a casa do pai, porque lá é a minha morada, e eu vou preparar lugar para vocês também, mas eu não vou deixar vocês órfãos, vou deixar fogo com vocês. Quem está entendendo, diga amém. Se na sua casa, Jesus está deixando fogo com você. Nesta igreja, Jesus está deixando fogo com você. A Bíblia fala que os discípulos andando com Jesus, eles eram animados, eles eram dispostos, eles eram alimentados. A palavra do Senhor ali os alimentava. A palavra de Jesus ardia. Lembra dos dois discípulos no caminho de Emaús? Depois de tudo, eu já pulei lá na frente, mas só para você entender essa palavra de fogo, eles conversando entre si, Jesus falando com ele, e eles conversando entre si, eles tristes, mas aí depois eles relatam, a palavra dele não ardia nos nossos corações quando ele falava? A palavra de Jesus ardia nos corações, a palavra ia como fogo. Quem recebia essa palavra se convertia, porque a palavra de Jesus como fogo, ela tem dois sentidos. Um para conversão e o outro para o juízo final, para quem não aceitar, porque ela é fogo do mesmo jeito. Ela é fogo para aqueles que querem receber ela para conversão, arrependimento, queimar os pecados, purificar a vida. Lembra de Jesus falando com os discípulos, vós já estáis limpo pela palavra, já estáis limpo pelo fogo. Amém? E Deus é fogo. A palavra de Deus é fogo. E Ele quer que fogo encontre com fogo. Lembre de Sadraque, Mesaque e Abednego? O que tinha dentro deles? Hein, igreja? O que tinha dentro deles? Fogo, fogo com fogo vira chama. Quando foi lançado na fornalha, fogo com fogo vira labareda. E ali estava aquele que confirmava o fogo. A Bíblia fala, o quarto homem estava junto com ele, confirmando que eles tinham o fogo, que era a palavra do nosso Deus. E o fogo não os consumia. E Deus quer que nós viemos ter um encontro com Ele. Quem está pegando aí, diga amém. Fala assim comigo assim, palavra de fogo, entre no meu coração e faça labareda de fogo, porque eu quero encontrar com o Deus fogo. O meu Deus é fogo puro. O seu Deus é fogo puro. Queridos, entenda uma coisa. Quando se fala, o pastor trouxe aqui, semana de Pentecostes, não é uma semana profeticamente comum, porque muitas das vezes já foram feitos esse ato profético, mas a igreja, ela precisa entender que a cada dia, a cada dia, a cada dia, a cada respiração, é um novo tempo.
Essa semana de Pentecoste é este tempo, não é do ano passado. Não é porque o pastor fez do ano passado que é como, foi fogo. Hoje é diferente, porque nós estamos neste dia. Muitas pessoas que receberam a semana de Pentecoste do ano passado, talvez até foram para a glória. Mas eu e você estamos aqui. Se estamos aqui, é porque Deus quer algo novo no meu e no seu coração. Deus quer fazer mudanças na minha e na sua vida. A Bíblia fala que os discípulos, quando eles encontravam com Jesus, enquanto Jesus estava aqui, eles se sentiam seguros, porque estavam com o fogo, a palavra de fogo, Deus fogo, amém? A Bíblia fala que quando Jesus foi levado para julgamento, Pedro até então tinha a palavra de Jesus que aquecia e ardia o coração dele, mas naquele momento ali ele via que a proteção que era o fogo estava sendo levado para julgamento, estava sendo tirado dele, veio o pavor, veio o medo. Os discípulos ficaram com medo, porque eles receberam a palavra de fogo, amém, igreja? Mas não tinha o batismo com fogo. Muitas pessoas vêm para a igreja, recebem a palavra de fogo, aceita no seu coração, recebe Jesus com a palavra de fogo. Essa palavra é boa, essa palavra é maravilhosa, e ele sai para os seus afazeres, sai para a sua casa, para as suas coisas, e ficam lá e de repente, pastor, eu estou fraco, ou eu não estou conseguindo ir na igreja, ou eu não estou conseguindo fazer aquilo, porque ele recebeu a palavra de fogo, mas ele não alimenta com aquele fogo continuamente. Quem recebe a palavra de fogo precisa do batismo com fogo. João Batista diz, ele batizará com o Espírito e com fogo. Jesus diz assim, eu vim para trazer fogo nessa terra. E oxalá, eu queria que já tivesse incendiado essa terra. A Bíblia fala que os discípulos, eles foram esfriando, por quê? Porque aquela palavra de fogo já não estava perto dele mais. Jesus foi levado à morte, e ao terceiro dia ele ressuscitou, amém, igreja? Ressuscitando ao terceiro dia, ele leva esse fogo a caminho de Emaús para os 2 discípulos que estavam ali. Aqueles discípulos sentem o calor, mas de repente vai passando o tempo, eles esfriam novamente. E aí Jesus vai fazendo aparições e vai trazendo a presença dele, mostrando que ele está presente. Mas Jesus diz assim, olha, eu tenho que ir, eu tenho que voltar para a casa do meu pai, mas vou deixar fogo com vocês. Agora, o fogo não vai estar falando com vocês, o fogo vai estar dentro de vocês. Fique na cidade, fique em Jerusalém, porque de lá vai descer o fogo de Deus, vai entrar dentro de você, e eu vou fazer de vocês ministros labaredas de fogo. Já não é mais apenas a palavra recebida de fogo, é o fogo dentro, amém? Antes eles tinham o fogo de fora para dentro, que eram as palavras de fogo de Jesus, que traziam transformações na vida dele. Mas aí Jesus falou assim, olha, eu vou subir, e eu vou precisar dessa terra incendiada, eu vou precisar que continue o trabalho daquilo que foi começado, e para isso eu preciso que aqueles que ainda têm o fogo, que são as minhas palavras, suba para Jerusalém. Quantas pessoas não tinham o fogo de Jesus? Porque quantas pessoas receberam a pregação do fogo, e só mais ou menos 120 estava lá, pastor? Mas através daqueles 120, aquilo que Deus queria fazer lá no Monte Sinai, que era descer sobre aquele povo, e entrar com as línguas repartidas de fogo sobre aquele povo. O povo diz, não, Moisés, nós não suportamos, nós não aguentamos, porque o povo fazia sacrifício exterior, o povo fazia sacrifício para santificação exterior, mas quando Jesus veio, ele veio para trazer sacrifício interno, a purificação da palavra de Jesus, limpou o povo por dentro, e limpo por dentro, Deus entra. Deus entra. E no Pentecoste, o povo que estava ali, aqueles que estavam ali, pastor, eles estavam com aquela chamazinha de Jesus, que era a palavra, a obediência, a alimentação, e de repente,
A Bíblia fala que o Deus fogo desceu em forma de espírito de fogo, como línguas de fogo repartidas, e pousou sobre todos eles, entrou dentro deles e batizaram eles com o fogo. É um evento que Jesus é quem faz. Quem é batizado com fogo recebeu esse poder que veio direto das mãos de Jesus. A Bíblia fala, Ele vos batizará, não é eu, não é o pastor, não é os ministros que batizam com fogo. Quem batiza com fogo é Jesus Cristo nosso Senhor. E aquele que tem o batismo com fogo, ele fala palavras de fogo. Não arde em vossos corações as palavras ministradas com fogo? Arde ou não arde, igreja? Porque são palavras de Deus. E essas palavras que ardem em nossos corações, incendeia os nossos corações. Quando nós recebemos o batismo com fogo, nós nos tornamos os ministros de Deus. Foi profetizado no livro de Salmo, capítulo 104. Aos anjos, faz vento, e aos seus ministros labarei de fogo. Em Hebreus 1,7 é apenas o relato dos Salmos. E aos seus servos ministros labaredas de fogo. É o que Deus vai fazer com a igreja dele nestes tempos de pandemia. Porque ao sair, meu filho, deste tempo, a igreja será única, viva e eficaz. As labaredas do Senhor que estão na sua casa, as labaredas do Senhor que estão aí, Deus está cuidando de cada um. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, e Ele quer incendiar, Ele quer alimentar com fogo. A Bíblia fala assim, você que já tem o fogo, não apagueis o Espírito, não apague o fogo. Este é o tempo que Deus escolheu para mim e para você marcar um legado. A igreja do Senhor Jesus, do Maria Helena, pastor Júlio Otti, ela é uma igreja batizada com fogo, e ela vai deixar o legado da igreja com fogo. Quando esta igreja estiver para a glória, o legado vai ser repassado, pastor, porque Deus tem um plano na minha e na sua vida, que não é pessoal meu e seu, mas é plano dele. A igreja permanece e a chama permanece, e você foi chamado por Deus para fazer aquilo que Deus tem para fazer nessa humanidade através da sua vida. Você é importante demais para Deus. Você é a chama de Deus. Você é o templo do Espírito. E é por isso que eu digo para você, este é o tempo em que nós precisamos dizer, Deus acende em nós o fogo. Coloca em nós o fogo, tira as preocupações da sua igreja. Irmão, já era para ter tirado essas preocupações desde antes de começar isso, porque muitas pregações nós já ouvimos. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Ele é o meu pastor, Ele é o teu pastor, nada te faltará. Deus te dá tudo aquilo que você precisa em todo o tempo. E neste tempo de pandemia, neste tempo em que a humanidade está recolhida de medo, a igreja avança firme, porque ela é cuidada por Deus. A igreja não deve ficar na expectativa que a medicina vai mudar, que as coisas vão melhorar. A igreja tem que ficar na expectativa que todos vão ser vacinados pelo Espírito do Senhor, que a chama de Deus vai impactar este mundo. Muitas pessoas vão procurar a igreja. Se você que está na presença de Deus não aproveitar essa oportunidade de se inflamar, você vai perder. Vai perder a oportunidade de ser servo de Deus para impactar o mundo. Porque este é o momento em que Deus está preparando a igreja verdadeira. Este é o momento em que Deus está levando a chama viva dentro dos corações. Porque a Bíblia fala que Ele viria e habitaria. Jesus diz assim ao discípulo, eu em vocês. Enquanto Jesus estava caminhando, era Jesus neles, falando.
E ele fala assim: agora eu vou, e quando eu voltar vai ser eu no Pai, eu em vocês, vocês em mim. Amém, igreja? Agora não estão sozinhos os discípulos, porque receberam o batismo com fogo. Você imagina? Que coisa linda. 120 estavam ali. 120 receberam o batismo com fogo. A Bíblia fala que uma pessoa, quando saiu para fora, ele não pregou arrependimento. Viu? Porque a Bíblia fala que Jesus falou assim: vós colherás aonde não plantaste. Quem plantou foi Jesus e João Batista. João Batista plantou e Jesus deu seguimento, e aquele povo já estava ali. Quando Pedro falou: vós mataste, ele estava acusando. Ele estava acusando a pessoa. A palavra dele é a palavra dura: vós mataste. Mas quando ele fala vós mataste, o Espírito Santo estava dizendo: vocês mataram aquele que vieram te salvar. A palavra de Pedro saía como fogo, entrava no coração daquelas pessoas, ao ponto de arder o arrependimento verdadeiro e eles se converterem ao Senhor Jesus. Quem tem o batismo com fogo, leve outras pessoas a entender sobre o arrependimento, trazer para Jesus, e deixa que Jesus vai batizar com fogo. Se você neste tempo está fraco, talvez você já foi batizado pelo Espírito do Senhor, Jesus já te batizou. Mas o que está faltando para você não é ouvir o pregador, é ouvir as palavras que vêm através do pregador e tomá-la como palavras de Deus. Porque eu sou tão carente, necessitado da presença, do poder de Deus como qualquer outra pessoa. Mas a Bíblia diz: Gilmar, eu vos batizei com espírito de fogo, arabacanta labastérias. Não foi para você se tornar uma pessoa comum, aracanta labastéria, mas foi para quando você abrir a tua boca, eu falarei através de vós. As palavras que sairão no som, no tom do seu órgão, mas as palavras serão carregadas pelo Espírito. As palavras serão colocadas nos corações que estão receptivos. As palavras entrarão nos corações, porque as minhas palavras são fogo. As palavras de Deus que entram no seu coração, não é porque o pregador é bom, não é porque o pregador é bonito, não é porque o pregador é o escolhido de alguma pessoa, mas é porque Deus está falando com você. Deus está falando comigo, está falando com você. E hoje, o nosso Deus é o mesmo. A Bíblia fala que Ele manifestava no meio do fogo, falava palavras de fogo, e o povo ouvia Deus falando do fogo. Amém, igreja? E a Bíblia fala que a igreja do Senhor Jesus é uma igreja pentecostal, nascida do fogo. Glória a Deus. Recebeu o fogo do Espírito Santo. E quando ela abre a boca, tem que abrir a boca para sair fogo. Quem deu glória a Deus aí não deu glória a Deus, deu glória de fogo a Deus. Porque da tua alma, do teu espírito está saindo glórias de fogo. Deus só recebe as glórias se vier de fogo. Porque você tem que ser fogo. O que Deus está dando, Deus recebe aquilo que Ele te dá. O que Deus tem te dado? Não podemos dar nada a Deus, pastor, se dele não tiver recebido. Foi o que Davi disse, não foi? Como está a sua vida hoje? Fique de pé no seu lugar. O que você veio fazer aqui nesta noite? Completar a campanha chamado ordenança do pastor?
A igreja Maria Helena está fazendo a semana de Pentecostes. O ano passado eu tive, esse ano eu estou, ano que vem eu vou estar. Qual é o seu pensamento nesta hora? Ou você entende a palavra de Deus que vai para a sua vida, onde Ele disse: as minhas palavras são fogo, e ela precisa encontrar um coração de fogo. E nesta noite, quais foram as palavras que você recebeu? Feche os seus olhos. Você não vai ver, quem sabe, talvez você veja literalmente, quem sou eu para dizer isso? Deus age da forma que Ele quer. Mas as pessoas que mais recebem fogo, as pessoas que mais recebem a presença de Deus, é aquela que entrega, é aquela que mostra o seu coração a Deus, é aquela que revela o que ela é diante de Deus. Quem é você diante de Deus? Ministro labareda de fogo? Quem é ministro labareda de fogo tem que sair fogo dos seus lábios. Quem não tem o batismo com fogo, Deus vai batizar, Jesus vai batizar. Não precisa acabar o período para que Jesus venha batizar. Ele batiza aí na sua casa. A IMC McPherson, ela estava recolhida em uma casa quando ela recebeu o batismo de fogo. Quem sabe nesta noite você não foi batizado ainda com fogo, mas o Senhor Jesus, quando disse ao discípulo palavra de fogo, Ele diz assim, ó: quem pede recebe, quem busca encontra. Quem sabe é a noite de você sair daqui dizendo: Deus, eu quero sair daqui com a chama, com fogo. Eu quero que o Senhor acende, 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 acende. Vem Jesus, vem arder, vem queimar, vem incendiar as telhas. De fogo que entra na tua casa, que entra na tua vida. Sinta aí o fogo de Deus, sinta aí a presença de Deus. Quem não sente o fogo não verá o fogo. Quem não recebe a palavra de fogo não recebe o fogo. Receba!
Você pode levantar as suas mãos aos céus e aplaudir a Ele. Se tiver fogo aí, aplauda Ele. Se tem fogo aí, aplauda. Meu amado, deixa incendiar, deixa incendiar. Que os seus aplausos cheguem aos céus. Deixa incendiar. Incendeia, 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 incendeia. Oh, oh,
Deus está neste lugar. O Deus do fogo. O Deus do fogo. E esse fogo hoje está em nós.